Olá, eu sou o professor Fernando Tassoni e nessa aula de revisão para o sétimo ano nós vamos abordar a economia açucareira e a economia mineradora. Então, sem demoras, bora para o vídeo, vamos estudar. Pessoal, embora o Brasil tenha sido descoberto pelos portugueses no ano de 1500, a colonização só começou efetivamente no ano de 1534. Então, nesse período, as colônias portuguesas na Ásia já não eram mais tão lucrativas quanto antes, e então o rei de Portugal decidiu explorar as terras localizadas no continente americano, terras que na época eram chamadas de o Novo Mundo. A questão é que, para ocupar uma extensão territorial tão grande, era necessária uma quantidade imensa de recursos financeiros. E na primeira metade do século XVI, Portugal passava por muitas dificuldades econômicas. A saída encontrada para a realização desse empreendimento foi adotar um sistema que ficou conhecido como capitanias hereditárias. O sistema de capitanias hereditárias foi uma forma de administração territorial implementada pelo rei de Portugal em 1534, com o objetivo de organizar a colonização do Brasil e garantir a posse das terras para a coroa portuguesa. O território brasileiro então foi dividido em grandes faixas de terra chamadas de capitanias, e cada uma dessas capitanias foi concedida a um nobre ou a um grupo de nobres, conhecidos como donatários ou capitães donatários. E essas grandes áreas, as capitanias hereditárias, receberam esse nome porque a posse da terra podia ser transmitida de geração em geração, e por isso o termo hereditárias. Então, os donatários ou capitães hereditários tinham a responsabilidade de povoar, de administrar suas capitanias, incluindo a exploração de recursos naturais e também a defesa contra possíveis invasões, seja de indígenas ou de países inimigos. Então, esse sistema visava garantir a presença portuguesa no Brasil, evitar a invasão de outras potências europeias e promoveu o desenvolvimento econômico da colônia. Inicialmente, o principal artigo econômico explorado pelos portugueses no Brasil foi o pau-brasil. O pau-brasil, que, como vocês já sabem, é uma árvore típica da Mata Atlântica e que era conhecida pelos indígenas tupis como ibirapitanga e que possuía um valor econômico muito grande no continente europeu. No entanto, a extração e o transporte dessa madeira densa, dessa madeira pesada, exigia muita mão de obra. Então, para atender a essa necessidade, os portugueses recorreram ao escambo com os indígenas. O escambo era um sistema de trocas no qual os portugueses ofereciam objetos de baixíssimo valor, enfim, quinquilharias, em troca do trabalho dos indígenas na extração e também no transporte do pau-brasil. Então é correto a gente afirmar que sem a exploração do trabalho indígena, a extração de pau-brasil não teria ocorrido, ou pelo menos não teria ocorrido do jeito que aconteceu, obviamente. Enfim, apesar de tudo, o sistema de capitanias hereditárias fracassou, porque a quantidade de dinheiro para concretizar esse empreendimento era tão imensa que muitos donatários, muitos capitães hereditários, simplesmente abandonaram a iniciativa, abandonaram a ideia. Claro, muitos donatários, muitos dos capitães hereditários não tinham nenhum tipo de experiência administrativa, e também por causa da distância entre Brasil e Portugal, havia muitas dificuldades na comunicação, que acabou dificultando bastante a viabilização desse projeto no longo prazo. Tanto que no ano de 1548, o sistema de capitanias hereditárias foi substituído pela criação do cargo de governador-geral, que era um administrador nomeado pelo rei e que centralizou o poder administrativo, melhorando a eficiência, se é que a gente pode chamar assim, na gestão do território. Bom, ocorre que durante esse processo de ocupação do território, houve uma mudança na economia colonial decorrente da substituição do ciclo do pau-brasil pelo ciclo do açúcar, que nós vamos abordar de um modo mais detalhado agora. Mas por qual motivo os portugueses substituíram o ciclo do pau-brasil pelo ciclo do açúcar? Bom,
por várias razões. Primeiramente, a exploração do pau-brasil quase extinguiu essa árvore, o que acabou tornando a continuidade dessa atividade insustentável no longo prazo. Além disso, a produção de açúcar era uma atividade muito mais lucrativa e familiar, familiar no sentido de habitual, já que os portugueses cultivavam cana-de-açúcar e produziam açúcar em outras colônias localizadas, sobretudo no continente africano, por exemplo. A economia açucareira se baseava no cultivo da cana-de-açúcar, que era transformada em açúcar através de um processo bastante complexo realizado nos engenhos. Os engenhos, que, como vocês se lembram, eram grandes unidades produtivas, que incluíam a casa de moenda, onde a cana-de-açúcar era exprimida para extrair o caldo, e a casa de purgar, onde o caldo era fervido e purgado para se transformar em açúcar. Esse processo exigia uma grande quantidade de mão de obra e que era obtida principalmente através da exploração do trabalho de africanos escravizados. A produção do açúcar no Brasil começou na década de 1530, com a chegada das primeiras mudas de cana-de-açúcar e a construção dos primeiros engenhos em regiões de Pernambuco, da Bahia e também de São Paulo, do estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de São Vicente. Então, essas áreas se tornaram os principais centros de produção de açúcar. E o produto final, o açúcar, era exportado para a Europa, onde havia uma alta demanda, uma alta procura, e os valores eram elevados, o que garantia os lucros para a coroa portuguesa. A sociedade açucareira no Brasil colonial era marcada por uma hierarquia muito rígida e também pela exploração do trabalho escravo. No topo dessa pirâmide social estavam senhores de engenho, possuíam grandes propriedades e que comandavam muitos trabalhadores e eram proprietários de muitos escravos. A base dessa sociedade era composta por trabalhadores escravizados que realizavam eh, todas as etapas da produção de açúcar. Mas além desses grupos, havia também os lavradores de cana, que plantavam em terras menores e dependiam dos engenhos, os artesãos e os comerciantes, que também executavam funções muito importantes na economia açucareira, mas que eram consideradas menores pela elite econômica açucareira. Como vocês notaram, a sociedade era profundamente desigual nesse período. Ou seja, havia uma estrutura comandada por uma elite dominante exploradora que comandava a maioria da população, que era muito pobre. O ciclo do açúcar foi responsável pela ocupação e pela colonização de vastas áreas do território brasileiro e também pela formação de uma economia baseada no trabalho escravo. Agora, o ciclo entrou em declínio no final do século XVIII, devido a vários fatores, como a concorrência de outros produtos e também as invasões holandesas. E então, finalmente, a mineração, sobretudo nas atuais regiões Sudeste e Centro-Oeste, se tornou a principal fonte de recursos para os portugueses. E talvez os grandes expoentes do início da fase mineradora no Brasil tenham sido os bandeirantes. Os bandeirantes, gente, eram exploradores, principalmente paulistas, que desempenharam um papel importante na expansão territorial do Brasil colonial, sobretudo entre os séculos XVI e XVIII. Ah, os bandeirantes eram uma classe composta por brancos, mestiços, e as suas expedições eram conhecidas como bandeiras, e essas expedições tinham diferentes objetivos, como a captura de indígenas para a escravização, a busca por metais e pedras preciosas, o combate aos quilombos, etc. Então, essas bandeiras, elas eram financiadas por particulares, geralmente senhores de engenho ou comerciantes que investiam recursos na esperança de obter grandes lucros com a exploração de novas terras e também de riquezas naturais.
As entradas eram um outro tipo de expedição, embora tivesse a mesma finalidade, tinha uma natureza diferente, né? As entradas eram expedições patrocinadas pela coroa portuguesa ou por governadores coloniais, com o objetivo principal de buscar riquezas naturais e reprimir revoltas de indígenas hostis. Então, essas expedições eram realizadas a partir do litoral e tinham como objetivo mapear o território brasileiro para descobrir novas áreas de mineração, estabelecer áreas para criação de gado e agricultura. Então, essas expedições às entradas eram financiadas pelo Estado, diferentemente das bandeiras, que eram financiadas por particulares. Em 1651, depois de uma longuíssima marcha pelos sertões, alguns sobreviventes da expedição de Raposo Tavares chegaram a Belém do Pará extremamente debilitados. Inclusive, existe um relato do padre Antonil destacando a dificuldade dessa viagem, que, segundo consta, teria durado aproximadamente 3 anos e 2 meses, e cujo principal objetivo era capturar indígenas para a escravização. Essas expedições, ao invés de contribuírem para a ocupação do interior, elas devastaram inúmeros povos nativos, né? Então, elas foram extremamente danosas para os moradores, para os povos originários do nosso país. A criação de gado, pessoal, também teve uma participação muito importante nesse processo de colonização e desenvolvimento econômico do Brasil, principalmente no interior, fornecendo carne, couro, força motriz. Então, no Nordeste, a pecuária acabou se desenvolvendo nos estados do Piauí, do Maranhão, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará. No sul também, os jesuítas promoveram a criação de gado para alimentar as missões, apesar dos conflitos com os bandeirantes. Então, a pecuária, de certo modo, ajudou o sul a se conectar com o restante do Brasil. Mas já no final do século XVII, as descobertas de ouro pelos bandeirantes acabaram estimulando um fluxo imigratório, e migratório também, massivo de pessoas para as regiões mineradoras. Por quê? Porque, sobretudo nas regiões onde hoje se encontra o Sudeste e o Centro-Oeste, havia uma quantidade imensa de ouro de aluvião, ou aquele chamado ouro ribeirinho, que é um tipo de ouro encontrado nos leitos dos rios. É um ouro bem superficial, que quando misturado ao cascalho, ele é facilmente separado com o uso da bateia, né, que é aquele tipo de bacia de mineração. Então, inicialmente, essa mineração era feita de uma forma muito simples, que com o tempo acabou se tornando mais complexa por causa dos altos investimentos em equipamentos para promover as primeiras escavações, né? Homens e mulheres de diversas origens acabaram trabalhando, se aventurando nas minas em busca de riqueza, mas pouco a pouco o ouro foi se esgotando. Então, tanto as entradas quanto as bandeiras, elas foram fundamentais para a expansão territorial do Brasil, para a ocupação do interior do país e, ao mesmo tempo, que serviram para, enfim, infelizmente, devastar grande parte das populações indígenas que ocupavam o Brasil até então. Bom, pessoal, por hoje era isso. A gente vai se encaminhando para o final do vídeo. Se vocês gostaram dessa revisão, curtam, comentem, compartilhem. Grande abraço, até a próxima. Bons estudos e lá vou eu. Tchau, tchau. Fui.